Então vamos dar o seguinte: conflito aparente de normas, duas normas ou mais de natureza penal aplicáveis ao mesmo fato. Por que, gente, que não é conflito de normas, é conflito aparente? Porque não existe um conflito de normas. Ele é sempre aparente. Sempre vai parecer que existe um conflito, mas na verdade não existe. Olha o que essa figura diz. Para ter um conflito de normas tem que ter o quê? Unidade do fato, ou seja, apenas uma infração penal. Né? Nós temos que ter fato. Você não vai ter conflito de normas quando você tiver vários fatos separados. Um fato. Ok. Segundo, pluralidade de normas pretendendo regular a única infração penal. Então você percebe que para aquele fato, você pode usar 3 ou 4 normas, 2 ou mais, no caso, normas para aquilo. Então já tem um conflito aparente de normas. 3. Aparente aplicação de todas as normas, acho que eu escrevi errado ali, ao caso concreto. Então é o seguinte, parece que todas as normas podem ser aplicadas ali, porque se não parecer, fica fácil usar qual é, mas parece que todas podem ser aplicadas. E 4, efetiva aplicação de apenas uma das normas. Quando acontece isso tudo, nós temos um conflito aparente de normas. Então nós temos 4 princípios aí, que eles podem ser usados para solucionar o conflito aparente de normas. O princípio da especialidade, da subsidiariedade, da consulção e da alternatividade. Ok? Só lembrando que a alternatividade para alguns doutrinadores, ele não é considerado um princípio. Nós vamos entender por que mais à frente. Vamos lá. O primeiro princípio, nós vamos estudar o princípio da especialidade. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que lei especial ele vai derrogar a lei geral. Então o que acontece, gente? Vamos lá. Nós temos um conflito de normas. Por quê? Porque um cara, ele matou uma mulher em razão dela ser mulher. O que ele fez? Ele matou ela. Se ele matou ela, ele cometeu o quê? Um homicídio. Ok, cometeu um homicídio. Pode regular isso? Deu um tiro na cabeça dela, homicídio. Só que ele matou ela em razão dela ser mulher. Então ele não praticou só um homicídio nesse caso, ele praticou um feminicídio, que é a pena maior e tal. Então, vamos lá, os dois casos são homicídios? São. Ele deu um tiro na cabeça de alguém, ele cometeu um homicídio. Só que nesse caso específico nós temos uma lei específica. Quando há uma lei específica, você usa a específica no lugar da lei geral. Por isso que é o princípio da especialidade. Aquela lei é especialista naquilo. Qual que é a lei especialista em matar uma mulher pelo fato de ser mulher? A lei do feminicídio. Então aquela lei é especialista naquele fato. Por mais que seja um homicídio, você não vai usar o homicídio, você não vai usar o 121, né? Você vai usar o feminicídio, né? Você vai usar o artigo do feminicídio. Ali também nós temos o exemplo seguinte, matar sob influência do estado puerperal. Quando a mulher está ali, considerada depressão pós-parto, aquelas coisas, e ela mata a criança ali. Ela matou uma criança. É um homicídio? É um homicídio. Mas a lei fala especificamente, tá, sobre a mulher estar nesse estado puerperal. E por isso que ela cometeu esse homicídio. Então é uma lei específica. Se é uma lei específica, ela é mais especialista que a geral. Então você usa sempre a mais especialista. Então tem um conflito aparente de normas. Vou usar o homicídio ou vou usar o artigo 123, que é matar no estado puerperal? O 123, porque ele é especialista para aquele caso. Ok? Ah, mas é pior para o réu, porque em alguns casos vai diminuir a pena. Outros casos vai aumentar a pena. Ué, mas é pior para o réu, e aí? Vai mudar porque em benefício do réu? Não, nesse caso não. Porque nesse caso, a gente não está numa lei que ela revogou outra. Não, nós temos duas leis. Uma específica se encaixa melhor, se amolda melhor ao que o fato que a pessoa cometeu. Então vai se usar aquela, não vai usar outra para beneficiar o réu. Se usa a mais específica. Primeiro princípio de especialidade. Princípio da subsidiariedade, que é a lex primaria derogati lex subsidiaria. Está em latim, hein? Também conhecido como soldado de reserva. O que acontece? Vamos lá, gente. A gente tem o seguinte. A gente tem vários exemplos disso. Falsa identidade, perigo de dano, tráfico e uso de drogas. Vamos lá. Perigo de dano. Tem o artigo do perigo de dano, 132. Ok. Né? Você tem o perigo de causar dano em alguém. Se você tiver com esse perigo de causar dano em alguém, você responde por aquilo. Mas se você causar dano em alguém, aí você vai responder pelo dano que você causou. E pelo perigo? Não. Porque o dano vai englobar o perigo. Entendam isso. Poxa, eu preciso punir esse cara aqui pelo crime de dano. Mas não, ele não cometeu o crime de dano. Ele só teve perigo de cometer dano. Opa, então tem uma lei subsidiária. Aqui a gente chama de soldado de reserva. Por isso que eu preciso da subsidiariedade. Então, peraí, eu não posso punir ele porque ele não causou o dano? Não. Mas eu posso punir ele numa outra, perigo de dano. Então eu vou nessa. Entendeu? Falsa identidade. Vou cometer falsidade ideológica, vou apresentar documento falso. Esses crimes são todos maiores. Então, posso cometer qualquer um deles. Se eu cometer eles, não cometa a falsa identidade. Mas, e se eu não cometi nenhum deles? Se eu estava com identidade falsa? Então, tem soldado de reserva. Vamos lá, tráfico de drogas. O cara está preso por tráfico de drogas, a gente sabe que ele é traficante e tal, ele está preso pelo tráfico, foi preso pelo tráfico. Mas espera aí, ali não cabe tráfico de drogas.
pelos elementos, pelas circunstâncias, não cabe o tráfico de drogas. Opa, mas nós temos um soldado de reserva, o princípio da subsidiariedade, nós temos o uso, vamos jogar lá no uso. Não coube o tráfico? Vamos jogar no uso. Entende? Não cabendo a lei maior, ele não se amoldando numa pena maior, numa pena, né, principal, num crime principal mais específico, a gente usa o soldado de reserva, a gente usa o princípio da subsidiariedade. Ah, não dá para encaixar ele aqui no dano, mas dá para encaixar ele no perigo de dano. Vai acontecer em alguns casos. Ok? Vamos lá. E esse soldado de reserva, essa princípio da subsidiariedade pode ser expresso. A própria norma estabelece seu caráter subsidiário. Ela dispõe geralmente no corpo do texto a expressão, desde que o fato não constitua delito mais grave. Então, desde que esse fato que você cometeu não seja o delito mais grave, vai ser esse. Se for um delito mais grave, vai ser aquele. Ou tácito, a norma nada estabelece. No entanto, diante do caso concreto, verifica-se o seu caráter subsidiário. Terceiro princípio, da consulção. O que seria isso? Lei lex consumenis, derogati consultae. Essa é difícil demais de falar. Vamos lá, o que é? Fato mais amplo e grave absorve os demais fatos, menos amplos e menos gravosos. Atos de preparação ou execução, ainda que de mero exaurimento. Gente, esse aqui é o principal, é o mais usado. E eu dou vários exemplos para vocês na sala, já dei vários. Suponhamos, eu dei 30 facadas numa pessoa para matar ela. Quer dizer que eu cometi 29 lesões corporais para depois do homicídio? Não, eu cometi só um homicídio. O homicídio é mais grave que a lesão corporal, então ele engloba. Então é a lei da consulção, alguns têm conceito da absorção, uma lei absorve a outra, ela é mais grave. Então vamos lá, eu comprei uma arma para matar alguém. Até então eu estou cometendo porte de arma de fogo. Se eu for preso ali, eu estou cometendo porte de arma de fogo. Mas eu fui e atirei, matei uma pessoa. Então o crime de porte ali não existe mais. Eu não vou ser punido pelo porte, eu vou ser punido pelo homicídio com emprego de arma de fogo. Beleza? Então vamos lá. Nós temos a primeira fator é o seguinte: quando um crime é meio necessário ou normal da fase de preparação da execução de outro crime. Que foi o que a gente estudou. Né? É normal que você pratique o porte de arma de fogo para matar alguém com uma arma de fogo. Então a lei do homicídio vai abarcar, né, a norma do homicídio vai abarcar do porte de arma, porque ela é muito mais específica, ela é muito mais gravosa, muito maior. E nós temos os casos do pós-fato impunível. Então suponhamos, você colocar em circulação moeda falsa, então tem um artigo que fala o seguinte, que se você recebeu uma moeda, verificar que é falsa e colocar ela em circulação de novo, você responde. Mas se foi você que fabricou aquela moeda falsa, colocar ela em circulação é o menor dos problemas. Você vai responder pela falsificação de moeda, que é um crime muito mais grave. Colocar ela em circulação é mero exaurimento, não faz diferença. Né? Faz diferença para quem não fabricou, para quem recebeu ela achando que era verdadeira, percebeu que era falsa e pôs no mercado de novo. Essa pessoa comete esse crime. Mas para você que fabricou, você vai responder pelo crime da fabricação. Colocar ela no mercado é óbvio que você iria fazer. Ok? Então isso é a consulção. Então beleza, gente. Vamos, na construção ainda temos o seguinte, nós temos 3 tipos de crime na construção, que são os seguintes. O primeiro dele é o crime progressivo. O primeiro deles é o crime progressivo. É o seguinte, o agente objetiva uma única conduta decorrente de uma só vontade. Porém, para alcançá-la, precisa praticar vários atos. Exemplo, o homicídio com 15 tiros, foi o que eu disse para vocês. É o crime progressivo. Ele primeiro pratica o porte, depois ele pratica a lesão, dando vários tiros, e por último ele pratica o homicídio. São 3 crimes. Mas qual que nós vamos usar? Só o homicídio. Nós não vamos condená-lo a 3 crimes, ele não vai ter 3 penas, 3 julgamentos, não. Ele vai responder só pelo homicídio. Isso é um crime progressivo. Ele foi progredindo nas ações penais até a mais gravosa. Nós temos o crime complexo. Olha, isso é interessante. Ocorre como 2 ou mais infrações penais autônomas se misturam e transformam-se em uma só. A lei pegou 2 ações penais, misturou as 2 e transformou elas numa só. Quando isso acontece? No latrocínio. O latrocínio é o roubo, né? Tem o artigo 157, seguido de morte, 121. Então são dois artigos isolados, que a lei pegou e juntou num só. Se você cometer essa atitude aqui, você está cometendo latrocínio. Você não está cometendo nem roubo, nem homicídio. Você está cometendo mais grave que os 2, que é a junção dos 2, que é o latrocínio. Então esse é um crime complexo. Você tem 2 artigos sendo unidos ali para criar um novo artigo penal. Então é um crime complexo, é um progressivo complexo. E a progressão criminosa, o que é? Inicialmente, o agente objetiva a consumação de um só crime. Porém, após alcançar o resultado, decide continuar e produz um resultado mais grave. Então, inicialmente, o cara pensou em estuprar uma mulher. Após estuprar essa mulher, ele, com medo de que ela denunciasse, que ela tenha pessoas dele, ele vai e mata essa mulher. Ele responderá pelo homicídio. O homicídio foi mais grave. A intenção dele ali foi cometer o estupro, mas depois, naquele momento, na progressão criminosa, ele vem cometer um crime mais grave, que foi o homicídio. Ok? E o que a gente falou que talvez não seja considerado um princípio por muitos autores, por quê? Alternatividade? Porque muitos autores entendem o seguinte, esse princípio da alternatividade, ele regula quando existem vários verbos no mesmo artigo. Então ele não tem conflito de normas diferentes, é conflito dentro da mesma norma.
Quando que tem isso? Vamos lá, acontece nas normas mistas alternativas, onde são descritas várias condutas e apenas uma delas já é suficiente para caracterizar o crime. Nós temos isso na receptação, tráfico de drogas. Eu falei isso com você, o tráfico de drogas. Tem vários artigos ali, né? Tem várias condutas ali. Transportar, vender, armazenar, guardar. Essas são várias coisas que você pode cometer. Você pode cometer 3 delas, 5 delas, 4 delas ou uma. Tanto faz. De todo jeito vai caracterizar o crime. Por isso que alguns falam que a alternatividade não é um princípio, que é dentro da mesma norma. Vai falar, não, ele não praticou o crime do tráfico de drogas não, porque ele só transportou. Não, se ele só transportou, ele praticou. Ah, mas se ele transportou e ele guardou e aí ele ainda vendeu, também praticou o tráfico de drogas. Por quê? Ele cometeu 3 dos 20, 30 que tem lá dentro. Entendeu? Então não faz diferença. Ele cometer 1 ou 3, ele vai responder pelo crime. Por isso que é o princípio da alternatividade. Observação que eu pus aí para muitos doutrinadores, a alternatividade não é considerado um princípio. Gente, para finalizar, nós vamos para a contagem de prazo penal. Vocês vão aprender contagem de prazo, provavelmente no processo penal, mas aqui a gente vai explicar de uma forma rápida. Como que funciona? O dia do começo, no processo civil, vocês vão aprender que a gente exclui o primeiro dia, que é o dia Zacó, e inclui o último dia, que é o dia de quem. Então, se nós tivermos 3 dias a partir de hoje, que é segunda-feira, nós vamos excluir a segunda, nós vamos contar terça, quarta e quinta. Então, esses 3 dias que nós temos de prazo. Isso no civil. No direito penal, como nós estamos envolvendo a liberdade da pessoa, a gente conta o dia que a pessoa, por exemplo, foi presa. A gente conta o dia Zacó. Então, se eu fui preso hoje, 10 horas da noite, conta segunda, terça e quarta. Olha lá, deu um dia a menos. Conta o dia que eu fui preso. Você não exclui o primeiro dia. Então, lá, o dia do começo inclui no cômputo do prazo, o dia Zacó. Independente de ser domingo ou feriado. Ok? Então, vamos lá. Frações não são computáveis na pena. Então, o que acontece? Você não vai contar horas. Ah, eu fui preso no domingo 10 horas, então tem que ser solto na terça 10 horas. Não, tem que ser solto na terça. Não quer dizer que é terça 10 horas da noite. Não, você não conta horas, 24 horas. Essas frações de tempo não conta, conta dia. Foi preso no domingo, dia tal? É domingo, dia tal, prazo 3 dias, vai dar daqui 3 dias, independente da hora. Ok? Artigo 11 diz isso. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, nas restritivas de direito, as frações de dia, e nas penas de multa, as frações de cruzeiro. Né? Então vocês vão ver que, provavelmente, devem adaptar para frações de centavos aí, né? De dias multas, da pena de multa, é desprezível, e as horas são desprezíveis. O que conta é o dia que você foi preso. Ok? Agora vamos lá. Eu fui preso, vamos pensar, eu fui preso pela Polícia Militar 11h30 da noite. Né? 11h30 da noite. Ok. Então quer dizer que eu fui preso no domingo, vou ficar 3 dias preso, vamos supor. Então eu fui preso 11h30 da noite pela Polícia Militar. Quer dizer que o dia que começa a contar é no domingo? Não. Olha só, fiquem atentos. Quando que começa a contar a prisão? Com a ratificação da prisão pelo delegado de polícia. Ali começa a contar a prisão. Até então a pessoa só está conduzida pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Enquanto não tiver a ratificação daquela prisão, ele não está preso. Então se ele foi preso, por exemplo, pela Polícia Militar, Polícia Federal ou Civil, 11h30, mas a ratificação da prisão dele só aconteceu às 2 da manhã, porque teve que ter o flagrante, ouvir as partes e tal, aí ele está preso ali na segunda-feira, 2 da manhã da segunda-feira. E aí vai começar a contar na segunda. Não 2 da manhã, na segunda, lembre-se, horas não contam, tá? Ah, mas se eu fui preso 11h30, teve flagrante rapidão lá, eu sei que isso é impossível, mas teve o processo de flagrante, eu tive a ratificação da prisão 11h59, então é no domingo. Aí nesse caso vai contar, porque não passou para segunda. Ah, tá contando horas? Não, não estou contando horas, estou contando o dia. 11h59 ainda é domingo no nosso exemplo. Então começa a contar ali. Você ficou um minuto só preso aquele dia, sorte sua. Né? Ao mesmo tempo, se você for preso 1 da manhã, aquele é um dia. Você vai ficar 23 horas preso naquele dia. O que conta é o dia da prisão, o dia da ratificação, quando a prisão começa a contar. Ok? Ou quando o juiz expede o mandado de prisão, o dia que a polícia prende aquele cara, aquele dia que ele for preso, que é cumprido o mandado de prisão, começa a contar. Tá bom? E aí só uma coisa, gente. E eu fui preso no dia que eu cometi 18 anos. E nesse caso, menor ou maior? Tá? Já tem entendimento, tá pacificado quanto a isso, como não contamos horas, se aquele era o dia do seu aniversário, você já tem 18 anos. Não interessa se você foi preso 1 da manhã, meia-noite 1, e você nasceu, né, 11 da noite, não interessa. Se você foi preso no dia do seu aniversário, você já é maior. Gente, uma coisa simples de entender, prazo suspenso, prazo interrompido. Então se nós temos um prazo contando, e por algum motivo, vocês vão aprender isso no processo penal, ele tem algum motivo de suspensão, aquele prazo está contando, está ali, são 10 dias, está contando 3, foi suspenso, você volta e conta o restante dos dias que faltam, ok? Então você tem um prazo ali, 5 dias, contou 1, 2, foi suspenso, então parou, suspenso,
e volta para contar os outros, e volta para contar os outros 3. A interrupção do prazo é diferente. Você está contando ali 5 dias, 1, 2, foi interrompido, zera, e você tem 5 de novo. Hipótese em que a contagem inicia novamente do primeiro dia. É diferente do prazo suspenso e prazo interrompido. Gente, então é isso. Obrigado. Vamos tentar fazer essa aula aqui assim. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vou passar o trabalho, vou colocar o trabalho aqui para vocês. Vamos fazer o trabalho, né, valendo aqueles pontos lá que vocês sabem como funciona. Eu ainda vou avaliar a quantidade de pontos, passo para vocês. Mas muito obrigado e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço.